Olá, um bom dia para você. O Senado vai votar na próxima terça-feira a medida provisória que reformulou a estrutura do governo e reduziu o número de ministérios de 29 para 22. O plenário da Câmara dos Deputados concluiu a votação do texto. Os parlamentares modificaram alguns pontos da proposta original. O texto aprovado pela Câmara retira o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, do Ministério da Justiça e o devolve para o Ministério da Economia. Os deputados rejeitaram a recriação do Ministério da Cultura e do Ministério do Trabalho e mantiveram a fusão dos antigos Ministérios da Integração Nacional e das Cidades no Ministério do Desenvolvimento Regional. Pelo texto, o Ministério da Justiça volta a ficar responsável pela Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, que estava no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. A demarcação de terras indígenas sai do Ministério da Agricultura e volta para a FUNAI. Os deputados tiraram do texto uma emenda da comissão mista que proibia os auditores fiscais de compartilhar com outros órgãos, inclusive o Ministério Público e Polícia Federal, informações que não fossem estritamente relacionadas a crimes de ordem tributária. Concluída a votação na Câmara, a medida provisória da reforma administrativa será analisada agora pelo Senado. Para não perder a validade, a MP precisa ser votada até o dia 3 de junho. O presidente Davi Alcolumbre disse que a matéria estará na pauta do plenário na próxima terça-feira. A pauta para apreciarmos a medida provisória 870 fica transferida para a próxima sessão deliberativa ordinária regimental na próxima terça-feira, dia 28 de maio. Nós vamos defender o COAF com o ministro Moro. Essa é a posição que está no nosso relatório, mas isso depende da decisão do plenário do Senado. E na terça-feira, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, vai conversar com os líderes partidários sobre o risco de a medida provisória que muda a estrutura do governo perder a validade caso os senadores queiram fazer alguma alteração na MP. O líder do PSL no Senado Federal, senador Major Olímpio, diz que vai apresentar um pedido de destaque durante a votação para manter o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, sob o comando do Ministério da Justiça. Eu tenho certeza absoluta que a votação pode ser diferente na hora que voltar para a Câmara depois de nós suprimirmos esse texto nefasto e o COAF ficar na Justiça. O COAF mais aparelhado, o COAF com um direcionamento melhor, ele vai andar sim, ele vai rastrear a lavagem de dinheiro, o crime organizado, o dinheiro das milícias, o dinheiro das facções criminosas, o dinheiro do criminoso político. Principalmente por isso que foi arrancado. Do ponto de vista do prazo, qualquer alteração que for construída e legitimamente pode ser construída por qualquer parlamentar em relação a um destaque dessa medida provisória, pode acabar comprometendo o prazo de apresentação e de validade dessa medida provisória. Portanto, a gente vai conversar com os líderes na terça ainda em relação a essa questão dos prazos regimentais de validade de uma medida provisória e tentar levar para o plenário do Senado uma votação que busque o consenso e o entendimento de nós mantermos a estruturação que o governo decidiu com a redação da MP 870. A Subcomissão sobre Mobilidade Urbana discutiu nesta quinta-feira a importância do investimento em transportes públicos alternativos. Carros elétricos, patinetes e bicicletas compartilhadas são exemplos de transportes alternativos para melhorar o trânsito, diminuir a poluição e até melhorar a saúde das pessoas. Especialistas discutiram o tema na Subcomissão sobre Mobilidade Urbana. Que cidade que nós queremos? Acho que isso talvez é um ponto bastante que afeta todos nós. Todo mundo aqui fica parado no trânsito, esse barulho excessivo, CO2 excessivo. Para este ciclista, as ruas precisam ter mais espaço para os transportes alternativos. A gente está colocando um monte de coisa na calçada e talvez a gente devia estar colocando um monte de coisa na rua.
Por que 70% das pessoas não se deslocam de automóveis e 70% do espaço viário é ocupado pelos automóveis? Por que a gente não está discutindo aqui, então, de vamos tirar o espaço do carro da cidade e vamos transformar esse espaço em espaço para que as pessoas caminhem, pedalem, andem de patinete e de outros modais aí que surgirem? Apesar dos benefícios desses transportes, a representante do Detran São Paulo defendeu mais investimentos em opções que atendam uma maior quantidade de pessoas. A bicicleta ou o patinete, eles não estão ali para darem conta, não é, de uma defasagem, de um problema de transporte público, não é? A nosso ver, né? Trata-se de um modal, né? É complementar. Deve-se ter a ideia de que esse transporte possa ser um complemento ao transporte de massa do corredor, nas pontas, e aí desce do metrô, desce do ônibus, do articulado, do biarticulado, e ali, naquela região que ele desce, ele pode pegar uma bicicleta e andar mais 300 metros, 500 metros ou 1.000 metros. A Rádio Senado agora também é podcast. A emissora passou a disponibilizar nesta semana o Jornal do Senado, que vai ao ar dentro do programa A Voz do Brasil, em plataformas como Spotify, Google Podcasts e iTunes. Outros 7 programas também estão disponíveis nesse formato. O que nós queremos e é o planejamento desta Casa do Senado é colaborar para que os brasileiros tenham informação de qualidade, para que nós possamos combater as chamadas fake news, as notícias falsas, que hoje incomodam tanto a nossa população, da maneira certa, informando corretamente o eleitor, o contribuinte brasileiro, sobre o que está acontecendo nessa casa, sobre as propostas que estão sendo trazidas, as discussões que nós, senadores, estamos levando para o futuro do Brasil. A vida é inviolável desde a concepção. É o que boa parte dos senadores quer ver escrito na Constituição. Mas por trás dessas palavras se esconde uma polêmica, a proibição do aborto em qualquer situação. Nesta reportagem, a TV Senado mostra a visão de especialistas, ativistas, parlamentares e principalmente mulheres que se viram diante desse dilema e tomaram suas decisões com ou sem o apoio do Estado. Eu sou a favor do aborto porque esse é um direito das mulheres. Eu sou contra o aborto porque é a vida que está sendo gerada. Eu sou a favor do aborto porque é uma questão de saúde pública. Contra o aborto. Quem está gerando a criança. Eu acho que existe muitas formas de todo mundo tem o direito à vida. Contei para minha sobrinha o que tinha acontecido sobre a violência, né? E que eu não conseguiria levar isso para frente, porque é uma coisa que me machuca muito. A única coisa que eu queria era me livrar. Eu queria abortar. Tudo acontece muito em silêncio, né? A gente tem o mínimo de conversa sobre o assunto. Elas chegam aqui muitas vezes em quadros depressivos, em situação desesperadora, chorando muito e sentindo-se muitas vezes deixada de lado pelo sistema. Tem uma falsa ideia que eles ficam veiculando de que as mulheres que tomam essa decisão fazem quase assim como método contraceptivo, como se fossem mulheres desvairadas, sem nenhuma noção de responsabilidade. É impressionante. O que a pesquisa mostrou é que o aborto é um evento comum da vida reprodutiva das mulheres. É assim que a gente enquadra o tema. Porque ele acontece em qualquer classe social, ele acontece para mulheres de várias fés, várias crenças, para mulheres que já estão num contexto familiar, ou seja, são casadas ou têm uma relação estável, já têm outros filhos. As mulheres que fazem aborto, elas ficam com uma propensão maior a desenvolver problemas com depressão, crise de ansiedade, envolvimento com álcool e drogas e até o suicídio. Cada vida é importante. Se não tivesse acontecido da forma que aconteceu, eu seria a pessoa mais feliz do mundo, estar procurando uma unidade de saúde para fazer meu plano natal. Mas eu não consigo levar isso para frente porque me dói muito, sabe? A gente pensa tanta coisa ruim, entendeu? É tanta vontade de acabar com a própria vida. Tinha uma amiga que eu sabia que tinha feito um aborto há pouco tempo e solicitei a ela, pedi ajuda a ela. Ela já chegou, me falou quanto custava, a gente levantou o dinheiro e ela já chegou com remédio e com orientação. Você vai usar assim, assada, a provável reação vai ser essa e vai sangrar mesmo.
Se não passar em 2 dias, aí você procura o hospital. Elas chegam sem contar pra gente no atendimento médico de que provocaram um aborto, de que induziram um aborto de forma clandestina em casa, mas a gente consegue perceber, por exemplo, resquícios de uso de um Citotec no exame ginecológico, coisas desse tipo. Qual que é o grande problema disso? É que isso envolve um risco de vida para a mãe e para o futuro reprodutivo dela muito grande. O aborto é proibido por regra. Então, não somente a mulher, como aquela pessoa que auxilia a mulher, pode inclusive ser o pai, eles são punidos penalmente, a não ser em 2 casos, que são esses casos que eu falei, decorrência de estupro e decorrência se a mulher corre risco de vida. O próprio fato de existirem apenas essas poucas exceções já faz com que muitas mulheres sejam obrigadas a se submeter a um aborto nas piores condições de higiene, nas piores condições sanitárias, redundando, quando não na morte, em doenças que são extremamente graves e que provocam sequelas permanentes. Recentemente, pelo voto do ministro Barroso, ampliou-se a hipótese de aborto para até aquela questão dos 3 meses. Então, existiu esse voto que não foi tomado em controle concentrado. O que é isso? Não é para todo mundo, foi naquele caso concreto. Mas que sinalizou o STF uma vontade de desobedecer à lei. Outros países que descriminalizaram o aborto e, ao mesmo tempo que descriminalizaram, melhoraram suas políticas de planejamento familiar e educação sexual, eles têm testemunhado a queda da taxa de abortos. Daqui a pouco, a mãe que teve um resfriado pode abortar porque teve um resfriado. Não é assim que funciona, né? A gente precisa manter intacto o direito à vida, desde o nascituro, desde a concepção. A gente precisa respeitar essas vidas, que são, aliás, vidas de seres que não têm nem como se defender. Eu entrei em contato com a instituição e eles me ajudaram, foi como uma solução para os meus problemas, porque lá eles me deram apoio psicológico, uma moradia e apoio médico e tudo. Com o tempo foi como se colocasse uma sementinha dentro de mim, eu fui mudando aos poucos, a barriga foi crescendo, o neném começou a mexer e aí foi criando um amor dentro de mim. E eu passei a querer ficar com meu filho, a criá-lo. A nossa bandeira é muito clara. Nós não defendemos o aborto em nenhuma hipótese, como foi dita, né? Em nenhuma, em qualquer situação. Mas nós respeitamos a decisão da mãe. Nossa verdadeira intenção é salvar mãe e filho. Quando eu escolhi engravidar, eu passei por um processo de auto-perdão muito profundo. Eu precisei passar por esse processo de auto-perdão profundamente, para eu me permitir uma gestação de qualidade, sabe, com consciência, de não me julgar pelo que eu tinha feito. Nos últimos 10 anos, em pelo menos 3 legislaturas, a gente só tem agido, atuado para assegurar retrocessos, sem nenhum avanço. O que não retrocede é a compreensão das mulheres, sobretudo das mulheres jovens, das adolescentes, de que elas são sujeitos de direito. Na nossa entrevista de hoje, a jornalista Renata de Paula conversa com a senadora Renilde Bulhões sobre os desafios dos gestores municipais. Segundo ela, é preciso rever o pacto federativo e garantir recursos para os municípios. Olá! As pessoas trabalham, estudam, vivem nas cidades. Nós vamos conversar sobre a importância e os desafios para a gestão dos municípios com a senadora Renilde Bulhões, do PROS de Alagoas. Seja bem-vinda, senadora. Muito obrigada. É um prazer grande estar aqui para essa conversa, para esse bate-papo. Senadora, a senhora fez um discurso na tribuna do Senado falando que os municípios são responsáveis pela maioria dos serviços prestados à população, mas cerca de 70% dos recursos arrecadados no país vão para a União.
e os municípios meio que ficam à míngua, né? A senhora não disse isso no discurso, mas é o que deu para entender, né? Como é que funciona isso? Nos municípios acontece tudo. Então, os gestores locais, eles são conhecedores do problema da população. Quando a gente acorda, já tem muita gente na porta para conversar com a gente, para pedir um exame, uma consulta médica, uma passagem para visitar um filho ou um marido que está preso. E nós convivemos muito de perto com a população. Vou só explicar para o nosso telespectador que a gente estava conversando antes de começar a entrevista, que a senhora foi prefeita por 2 mandatos de um município de Alagoas, Santana do Ipanema, que tem cerca de 48 mil habitantes, é isso? Certo. Então, nessa experiência sua, né, como prefeita, né, como é que foi esse desafio de lidar com a distribuição de recursos públicos? E nós é que sabemos resolver, ou achar as soluções para os problemas de todos. Além do mais, o que acontece no município de política pública, quer federal, quer estadual, passa pelo município. Toda a responsabilidade é do prefeito. Então, nós temos que resolver problemas de educação, de saúde, até de segurança pública, que é dever do Estado. Né? Quando não, a gente abraça aquilo que a gente também não tem responsabilidade, como é o caso do ensino universitário. Então, nós tivemos a felicidade de ter o programa Universidade Aberta do Brasil, lançado aqui em Brasília. Nós viemos para o lançamento e lá implantamos. E hoje a gente tem bons frutos, já temos colhido frutos, onde os professores todos já são graduados. Nós não tínhamos um professor de matemática, um professor de física com graduação, um professor de educação física, e hoje os professores têm outro nível, porque todos são graduados. Os professores da rede municipal? Da rede municipal e da rede estadual. E não só de Santana, porque nós formamos e recebemos alunos de todo o estado e até dos estados vizinhos. Iam estudar em Santana, por quê? Porque é um curso à distância, de qualidade, muito bom, e todas as pessoas que já trabalhavam, que não tinham mais idade escolar, eles participaram, e aqueles também que pleiteavam cursos que nós tínhamos, e chegamos a ter mais de 15 cursos diferentes pela Universidade Aberta. E a infraestrutura que o município teve que montar para prestar esse serviço? Pois é, nós montamos um laboratório com 100 máquinas, um laboratório de informática, uma biblioteca, que nós, com muito sacrifício, compramos os livros, a prestação, dividido, mas montamos uma boa biblioteca de física e de outras disciplinas, quando nos era solicitado. Nomeamos um coordenador para o polo, uma pessoa para a administração, e nós dávamos todo o apoio, e a cidade tinha a condição de receber esses alunos no dia de sábado e domingo para as aulas presenciais. E hoje a gente se sente muito feliz e realizada, porque Santana também é polo de educação, é uma cidade a maior com 48 mil habitantes, é a maior. Nós temos cidades com 12 mil, com 8 mil, com 20 mil habitantes ao nosso redor. Todas nasceram de Santana do Ipanema, foram emancipadas, e nós temos assim a Universidade Federal de Alagoas lá implantada, nós temos a Universidade Estadual também, nós temos o IFAL, tudo isso que nós conseguimos implantar na nossa administração. Senadora, além de ter sido prefeita por 2 mandatos, a senhora também fez parte da Confederação Nacional dos Municípios, né? O que existe de comum em termos de desafio para esses pequenos municípios brasileiros? Olha, o principal problema comum são os recursos repassados através do FPM, que não dá para participação dos municípios, que não dá para a gente administrar. E nossas cidades são pequenas e a arrecadação própria é muito pequena também. Até porque nós nos situamos no sertão,
o sertão é uma região árida, onde não chove, onde não há recursos, não há indústrias, e os agricultores estão à mercê do tempo, da chuva. Quando o inverno é bom, as chuvas são suficientes, eles plantam e colhem. Quando chove menos, ou quando não chove, ou quando chove muito, também perdem a safra. Então, nosso povo é um povo assim que eu admiro muito, porque é um povo que sempre está feliz, que sempre reconhece o que recebe, o que tem em Deus. Eles dão graças a Deus a tudo, e a gente não tem muita... A economia nossa é muito restrita. Temos um bom comércio, temos muitas lojas, supermercados grandes, lojas de eletrodomésticos da rede, todas as da rede do Estado estão lá em Santana também, e isso dá sim um incremento na arrecadação do município, nos dá um suporte. Mas aí, no caso dos outros municípios, esses municípios pequenos que a senhora acompanha de perto o desenvolvimento também, né, que são municípios Sim. que faziam parte de Santana do Ipanema, assim, como a senhora vê o desafio para os principais desafios para esses pequenos municípios, em termos de gestão mesmo? Em termos de gestão, são muitos os desafios. Primeiro, a gente não tem assim o recurso humano. Os recursos humanos são muito limitados. Montar um secretariado já é um desafio? É um desafio grande. Além do desafio de recursos curtos, pequenos, nós temos a escassez de mão de obra qualificada. Apesar de que a gente investe muito, mas exporta, né? Mão de obra qualificada, vão para os grandes centros, né? Os jovens que se formam. É verdade. Mas nós conseguimos trazer muitos jovens santanenses que se formaram e retornaram para trabalhar nas nossas administrações, entre eles arquitetos, médicos, mas é muito difícil. E as cidades, quanto menores, mais dependem da cidade maior. Então, os habitantes das pequenas cidades, eles frequentam muito a nossa cidade, onde vão comprar, estudar, desde os cursos mesmo básicos, de primeiro grau, de segundo grau, até o nível superior. E nós damos muita atenção. Nós tínhamos um consórcio em que nós sempre nos reuníamos e trocávamos experiências, trocávamos vivências e ajudávamos muito os municípios menores. É uma solução para os pequenos municípios a criação de consórcios, senadora? Eu acho que a redenção. Muitos prefeitos ainda não entendem a importância de um consórcio público para que a gente possa crescer, porque todos juntos têm mais força, têm mais condição, têm mais capacidade. Então, já deveria existir muito mais consórcios. Em Alagoas, nós já temos alguns. Temos o consórcio de resíduos sólidos da nossa região. Que é um grande desafio para os gestores municipais, né? Porque os lixões, o prazo para fechar todos os lixões do país, né, já expirou, né, o prazo. Exatamente. E muitos municípios não conseguiram se adequar à lei, né? Não conseguiram extinguir seus lixões. Em Alagoas, graças a Deus, todos fecharam. Agora, restou o quê? O ônus, os custos que são muito altos para a gente alocar o lixo no aterro sanitário, que é do nosso consórcio, mas muitos municípios, além do Médio Sertão, participam, mas o custo é muito alto. E nós temos ainda que implantar coleta seletiva para diminuir o volume do lixo descartado. Nós temos que fazer também, ajudar a funcionar esses lixões. Então, nossa região teve a sorte de ter onde colocar o lixo. E Santana, durante essa administração atual, nunca usou o antigo lixão, desde o primeiro dia da administração,
porque lá o lixão era um problema muito grande de saúde pública. Então ele ficava localizado num povoado, o maior povoado de Santana, Areias Brancas, e desde o primeiro dia da administração que o lixo é colocado no aterro sanitário. Funciona adequadamente, mas o custo é muito alto. A gente precisa muito, é um desafio grande. E todos os municípios tiveram que seguir o mesmo caminho quando o prazo terminou, porque o Ministério Público foi muito rígido e não permitiu nem uma hora a mais. Senadora, muito obrigada pela entrevista. A gente conversou com a senadora Renilde Bulhões. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.